Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje vamos continuar falando acerca da oferta pelo pecado. Porém, o capítulo 5 e capítulo 6 tratam ou trazem algumas informações adicionais acerca da prática, acerca do ato e os motivos, né, pela qual teríamos que pedir perdão. Então, o ponto primordial acerca do pedido de perdão é justamente o ato de reconhecer. No versículo 5 do capítulo 5, o texto de Levítico vai acrescentar o seguinte: quando perceber a sua culpa em qualquer um dos casos, deverá reconhecer o seu pecado. Então, o reconhecimento ele é primordial em qualquer área. Se eu quero realmente estar reconciliado com Deus, eu tenho que reconhecer o meu erro. Então, o segundo ponto a se destacar é justamente acerca dos recursos, pois nem todos tinham a possibilidade de oferecer um cordeiro, ou até mesmo um novilho, como era o caso do sumo sacerdote. Então, o texto vai dizer no versículo 7 que se a pessoa não tinha condições de oferecer um cordeiro, deveria levar 2 pombinhos para o sacrifício. Porém, ainda no versículo 11, o texto vai acrescentar: se ela não tivesse condições de apresentar os 2 pombinhos, deveria levar um punhado de farinha, uma medida do santuário de farinha para oferecer esse sacrifício, essa oferta, e assim pedir perdão pelos seus pecados. Isso nos mostra que, de fato, a graça de Deus é para todos. Deus não exclui ninguém da sua graça, da sua bondade e também do seu amor. A continuidade do capítulo 5 vai nos falar sobre os pecados religiosos, que tratava acerca dos votos a Deus, acerca das ofertas, acerca das datas comemorativas, a exemplo, a Páscoa, por exemplo, que deveria ser feito, era categórica as instruções para comemorar aquele dia. Então, são pecados que tratam da religiosidade, da fé judaica acerca do Senhor. E já no capítulo 6 fala dos pecados para com os outros, o pecado contra o próximo. E aí há uma enumeração um pouco maior. Então temos negócios com depósitos, roubos, extorsão, mentira. Então todos esses pecados, primeiramente, eles deveriam ter ou trazer a restituição à parte ofendida. No caso, se eu feri o meu irmão, se eu prejudiquei o meu irmão, eu devo restituí-lo para depois oferecer o meu sacrifício, a minha oferta pelo meu pecado. Entrando no capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus continua falando aí no seu Sermão do Monte, tratando acerca da justiça do reino de Deus. E Jesus fala de 3 aspectos importantes para a vida cristã: a esmola, a oração e o jejum. Os fariseus, eles davam muito valor a essas práticas, porém a sua vontade ela não glorificava a Deus, porque eles queriam se exaltar. Jesus fala para não fazer como os hipócritas. Então, se eu der uma esmola a alguém, eu não devo cantar vantagem, muito pelo contrário, a glória é para o Senhor. A minha oração, eu não devo contar vantagem. Jesus fala: se eu quiser orar, eu entro no meu quarto para orar. Eu oro em secreto. Que o meu jejum não deve ser explícito a todos. É para a minha vida com Deus. Então, são 3 aspectos que os fariseus davam muita ênfase e tratavam daquilo que eles achavam justo, mas a intenção deles não era boa e não glorificavam ao Senhor. Jesus não disse para não fazer, muito pelo contrário. Jesus dá ênfase a essas práticas, porém com o sentimento correto, que é glorificar ao Senhor. Então, quando pegamos, por exemplo, a oração, na oração tem glorificação a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tem que haver adoração a Deus, tem que haver glorificação ao nome do Pai.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha que maravilha. Jesus sempre nos ensinando a nos colocar na posição correta diante de Deus, porque isso agradará ao Pai. Isso nos deixará em comunhão plena com o Senhor. Então que a nossa vida, ela deve ser feita disso. Glorificar a Deus, exaltar ao teu santo nome, viver uma vida de relacionamento íntimo com o Pai. A continuidade de Mateus capítulo 6 nos remete à nossa relação com os bens materiais, com a nossa vida financeira, com aquilo que nós lidamos na nossa vida cotidiana. E Jesus se inicia dizendo: não ajunteis tesouro na terra, que o nosso alvo de fato seja o céu, seja a nossa vida plena com o Senhor. Vivemos dias difíceis, dias de perdição, pessoas se afundando em busca de uma liberdade que nunca têm. Afinal, se tornam escravas do dinheiro, escrava de seus próprios bens. O dinheiro é para me auxiliar, é para glorificar o nome do Senhor e não para eu ser escravo dele. Então Jesus acrescenta dizendo que os olhos são a luz do corpo. Se os meus olhos forem voltados para a cobiça, todo o meu corpo estará em escuridão, estará perdido, estará servindo a um Deus que não me trará nenhum benefício, não me trará paz, não me trará conforto, não me trará aquilo que eu realmente precise. E aí finaliza dizendo que não podemos de fato servir a dois senhores. Ou amaremos a um e rejeitaremos o outro, ou vice-versa. Mas servir aos dois plenamente não vai dar certo. A continuidade, então, de Mateus capítulo 6 nos remete justamente à oração. Veja que quando o nosso foco está correto, as outras coisas começam a se encaixar. Jesus fala que não devemos estar preocupados com o que havemos de comer, beber ou vestir, que a vida é mais do que um mantimento. Então, quando oramos realmente, quando confiamos em Deus, entendemos que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é uma oração perfeita para não ficarmos presos ou não nos afundarmos em uma tristeza profunda, não nos afundarmos em uma preocupação que vai nos conduzir a uma vida distante do Senhor. Então, qual é o nosso alvo? Versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Não são as demais coisas, porque demais coisas podem ser muitas coisas, mas todas essas coisas relacionadas ao capítulo 6. Comer, beber ou vestir, porque isso é o que é importante para a vida cristã, para a felicidade daqueles que amam e também buscam ao Senhor. Capítulo 7, talvez bastante emblemático, trata acerca do julgamento e qual é a maneira correta de julgar. Existe uma maneira correta de julgar? Não devemos julgar a nada e nem a ninguém? Jesus aqui nos conduz a uma prática importante, que é a prática do serviço. Jesus fala que devemos tirar primeiramente a trave que está no nosso olho e chama de hipócrita, para depois auxiliarmos os nossos irmãos. Quando eu entendo a minha posição, a minha condição de pecador, quando eu entendo que eu sou falho, quando eu entendo que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, quando eu me coloco na posição de servo a Deus, eu consigo olhar o meu irmão não com um julgamento de eu ser superior a ele, mas ajudá-lo a lidar com as dificuldades desta vida, a lidar com essa ideia de que exista superioridade. Estamos aqui para servir uns aos outros e auxiliar nossos irmãos em dificuldades, principalmente espirituais. É algo que devemos fazer e com alegria. Mas primeiro é preciso olhar para dentro de nós. Assim como falamos no dia da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o julgamento. É a partir daí que nossa vida deve tomar o rumo do auto-julgamento, entender a nossa condição diante de Deus. Então o julgamento nos conduz a uma oração correta.
Quando eu entendo de fato essa minha posição, eu começo a buscar a Deus naquilo que eu preciso e não naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo, mas naquilo que Deus quer fazer na minha vida. Aí no versículo 12, ainda tratando da oração que Jesus diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe o bem vós, porque esta é a lei e os profetas. O julgamento correto ainda nos conduz a uma diretriz do reino, me encaixa no reino. Jesus fala sobre a porta estreita, que é o que me conduz ao céu. Então, quando eu tenho um julgamento correto acerca da minha vida, eu começo a me encaixar de maneira correta nas diretrizes do reino. E assim eu consigo agradar a Deus. A continuidade, Jesus fala dos falsos mestres, que devemos tomar cuidado com eles, aquilo que tem ensinado, com as diretrizes que não se encaixam no que o reino tem a nos dizer. E a continuidade, versículo 16, Jesus diz que pelos frutos se conhecerão as árvores, ou seja, um julgamento correto, baseado na palavra de Deus, nos fará ter ou dar bons frutos ao Senhor. Nos fará ser de fato aquilo que Deus quer que sejamos. E quando somos aquilo que Deus quer que de fato sejamos, entramos no que Jesus diz, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus chega a dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Entendemos que o julgamento correto me conduz a uma vida plena diante de Deus. Com isso, certamente o Senhor me conhecerá como seu filho. Afinal, Jesus nos fez filhos de Deus, filhos do seu amor. Deus só não vai nos conhecer se as nossas atitudes nos conduzirem para distante da sua presença. Então Jesus finaliza o seu sermão dizendo: olha, o que eu tenho dito, pratique. É aquilo que falamos, o caminho da justiça do reino, que é cumprir a palavra de Deus. Se ouvir e não praticar, não tem nenhum sentido. Então que o nosso Deus abra os nossos olhos, nos conduza ao centro da sua vontade, que possamos praticar a justiça do reino, que possamos agradar a Deus com tudo aquilo que temos, com quem nós de fato somos. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te conduza. Fique com Deus.